Olá pessoal, estamos começando o nosso programa diretamente da sede da UVESP, uma live que acontece todas as quartas-feiras para uma interação com os internautas, tanto da área pública quanto da área privada. Antes de mais nada, eu quero destacar que a União de Vereadores do Estado de São Paulo fez um convênio com a Escola do Futuro da USP e já começando com um workshop, um seminário de 6 horas, no próximo dia 14 de agosto, lá no prédio campus da USP, para discutir sobre as normas e diretrizes da educação a partir de janeiro de 2020. As prefeituras têm que se adaptar e o convite que nós faremos e privilegiaremos as primeiras inscrições será para prefeitos e secretários municipais de educação. Uma parceria USP-UVESP. Bem, nós estamos recebendo aqui no nosso programa de hoje o jornalista JB Oliveira. JB Oliveira tem um currículo extenso e eu vou traçar aqui um pequeno currículo dele. Ele é advogado, conselheiro da Ordem dos Advogados do Brasil, como eu disse, jornalista, foi presidente da Associação Paulista de Imprensa, coordenador de comunicação do Instituto para a Valorização da Educação e da Pesquisa no Estado de São Paulo, é professor universitário, docente dos cursos de mestrado e doutorado da Polícia Militar, professor convidado do curso superior da Academia de Polícia Civil e várias outras atribuições que ele as cumpre com muita sabedoria. Dentre elas, destacamos aqui o seu conhecimento em cerimonial e comunicação, principalmente nesta época de comunicação, em razão de zaps e internets. É importante que a gente fale um pouco disso, não só para vereadores e prefeitos, para deputados federais e estaduais, mas também para empresários de modo geral. Boa noite, JB Oliveira, prazer em tê-lo aqui. Boa noite, Viziara. É uma grande satisfação participar do seu programa. Agora, é interessante nessa nossa entrevista, JB, que você explique para os nossos internautas 2 títulos que eu acho interessantes. Esse livro aqui, Mostrando a Língua, uma obra genial sobre a língua portuguesa. É interessante, Mostrando a Língua é um título bastante interessante. E o outro, transformado em DVD, Homens são de Marte, Mulheres são de Morte. E interessante que está em azul e rosa, né? A propósito. Homens são de Marte e Mulheres são de Marte. Eu gostaria que você explicasse para nós esses 2 importantes títulos. Por onde começamos? Vamos começar por esse, Mostrando a Língua. Mostrando a Língua. É uma coletânea de artigos sobre a língua portuguesa. Os usos, os maus usos, os abusos, os desvios da língua portuguesa. Venho observando isso há muito tempo e coletando informações para transmitir aos leitores, aos ouvintes. É uma coletânea, como disse, de artigos, falando sobre cuidados que devemos ter. Por exemplo, saber alguma coisa sobre verbo, que não temos só verbos regulares, temos também os verbos irregulares. Na realidade são regulares, irregulares, anômalos, defectivos e abundantes. E aí está o problema. O anômalo, por exemplo, não tem todas as conjugações. Vi recentemente um título de um artigo que dizia: as empresas adequam-se às novas normas. Não existe essa flexão. E aí, numa aula que estava ministrando, eu perguntei aos alunos: o que vocês acham? Adequam-se ou adequam-se? Muitos disseram adequam, outros adequam. Então vamos resolver isso democraticamente, Sim, pelo voto. Fizemos, então, a votação e a preferência foi para adequam. Falei, então, a partir de agora, quando alguém perguntar se adequam ou adequam, vocês vão dizer adequam. E se alguém perguntar por quê, você vai dizer porque fizemos uma eleição na nossa classe e adequam ganhou com larga maioria. Aí um dos alunos perguntou, mas professor, afinal, é adequam ou adequam?
Eu falei, nem adequam, nem adequam. Se então é tipo assim, é outra expressão que usam muito, tipo assim, pegadinha? Assim, não, não é. Como assim? Não é, é língua portuguesa. Esse verbo adequar é um verbo que não possui todas as flexões. E esta, no presente indicativo, na primeira pessoa, por exemplo, não existe. Ele só vai existir em algumas flexões. E que nós temos que conhecer. E aí tem que conhecer a gramática, ou pelo menos ir lá no professor Google, que ele explica direitinho. E o Google explica bem? Explica bem. Claro que não é 100%, porque nada é 100%. Até o pequeno vocabulário ortográfico, ou melhor, o vocabulário ortográfico da língua portuguesa, que se propõe a resolver todos os problemas da língua, não o faz. Há dúvidas. E depois que entrou em vigor o novo código ortográfico da língua portuguesa, a coisa complicou muito. E nesse caso que eu falei do verbo adequar, olha que simplicidade. Ele só existe nas formas arrisotônicas. Ficou fácil? Claro que não. Quem é que sabe o que é isso? A risotônica. Complicou, né? Complicou. Então tem que explicar. Vem da raiz grega risa, que significa raiz, mais tônico, que identifica a sílaba que nós pronunciamos com mais força, com mais vigor. E ele só existe nas formas arrisotônicas, ou seja, em que a sílaba tônica não está no radical e sim na terminação. Você vê que se formos por aí, a coisa é um pouco complicada. Mas isto é gramática portuguesa. Agora, as mulheres que estão neste momento nos assistindo devem estar preocupadas com esse título. Homens são de Marte, mulheres são de morte. Explique-se, por favor. Vamos dar explicação. Há um livro que fez sucesso, escrito por John Gray, que se chama Homens são de Marte, mulheres são de morte. Não, ele diz de Marte. Homens são de Vênus, homens são de Marte, mulheres são de Vênus, melhor dizendo. Homens são de Marte, mulheres são de Vênus. John Gray escreveu esse livro e diz que a razão do título é que a comunicação entre homem e mulher é tão distinta que parece que vieram de planetas diferentes. O homem terá vindo de Marte, que é o nome do deus mitológico da guerra. Ali, os valores são competitividade, poder de resolver problemas, capacidade técnica. As mulheres terão vindo de Vênus, que é o nome da deusa mitológica do amor. Lá, esses valores existem, mas há outros, como companheirismo, compreensão, solidariedade. O resultado é que o homem tem um comportamento sempre de disputa, desde criança. Futebol, bola de gude, peão, pipa, tudo disputando. Eu tenho que vencer você. As mulheres não, elas brincam de casinha, de bonequinha, de chazinho, em que não há necessidade de competir, mas de conviver. A consequência disso é que os homens acabam desenvolvendo hábitos solitários, está sempre sozinho lutando, enquanto as mulheres desenvolvem hábitos solidários, elas se ajudam. Aqui, homens são de Marte, mulheres são de morte, nós procuramos dizer que, às vezes, para o homem, algumas situações são de morte. Por exemplo, você está assistindo ao final do campeonato em que seu time está disputando. Você está em casa no sábado à tarde, só com aquela camiseta surrada, aquele bermudão que você só usa em casa. Suco de laranja do lado, quem sabe... Não é nem de laranja, geralmente é um suco misto. É de lúpulo, malte e cevada. Numa mão, na outra mão, ele está com o controle remoto, mudando os canais de uma maneira estúpida. Mas ele está tranquilo, está quase no nirvana. Aí ela chega. E quando ela chega, acaba essa tranquilidade. Porque ela vem com o Jaque, conhece? O Jaque? Já que você não está fazendo nada, já que você não está fazendo nada... Por isso elas são de morte. São de morte. Aquele instante de tranquilidade, de paz, morreu. Mas
a grande verdade, a conclusão, é que embora tenham comportamentos diferentes e formas de comunicação diferentes, essas diferenças que realmente existem não são conflitivas, são complementares. E quando o homem entende que aquilo que lhe falta em sensibilidade, em percepção mais fina, está presente na mulher. E aí se dão bem, como eu que estou casado há 48 anos com a mesma mulher. JB, você está com uma audiência incrível, hein? Olha aqui, ó. O Tiago Cunha Soares é de Praia Grande, acelera aí, Tiago. A Fátima Correia, o Jorge Niemeyer, o Eduardo Carmona, de Curitiba, o Carlos Manhanelli. Manhanelli é o presidente da Associação dos Consultores Políticos, Cientistas Políticos, consultores políticos do Brasil, hein? A ABCOP. O Edson Vismona, que foi secretário da Justiça. O Edson, meu amigo, já estivemos juntos em debates na OAB. Briga contra a pirataria. Aliás, faz um belo trabalho nisso. E o Jorge Niemeyer, que você falou aí, é o nosso Jorge. Sim. Estivemos juntos no almoço hoje, lá no Mosteiro de São Bento. Jorge, prazer em tê-lo aqui nos assistindo. Foi um prazer. Sentamos-nos lado a lado, frente a frente, no almoço. Está aqui também conosco Adilson Leandro, que é de Sorocaba. Professor Dimas Ramalho, conselheiro do Tribunal de Contas do Estado. Grande Dimas. O ex-prefeito de São Paulo, brilhante advogado, Regis Oliveira. O Regis, meu amigo, foi membro da minha comissão na OAB, com muita honra para mim. Comissão de Relações Corporativas e Institucionais. Um grande amigo, Regis. O Leandro Amêndola, ele é secretário de Turismo lá de Ibirá. A propósito, eu quero aqui enviar um forte abraço ao prefeito Edivardi. A reportagem da Rede Vida de televisão teve lá com o jornalista Ilion Lopes, fazendo um trabalho de divulgação da jornada esportiva que reúne 21 municípios, mas também mostrando que já ganhou repercussão nacional no Fantástico, ou Jornal Nacional, se não me engano, o trabalho pelo meio ambiente que os alunos fazem, né? Eles compram, levam latinhas de cerveja, de guaraná, e vão na escolinha, na lojinha das escolas, com o Ibirazinho. Que é a moeda que eles compram, que eles ganham em função daquilo que eles levam. Que coisa, que incentivo. E com isso eles compram brinquedos, compram livros, quer dizer, um espetáculo. E o prefeito Edivardi, o secretário de Educação, estão... O Leandro Amêndola. O Leandro é turismo. Eu sei, ele foi meu aluno, fez um curso comigo, sim, querido amigo. O Rodolfo Conceição, procurador jurídico de Caraguá, da Câmara Municipal, esteve aqui conosco hoje, ao lado do Rafael. O Rodolfo está entre os procuradores, viu, professor Dimas? Entre os procuradores municipais que têm uma visão bem horizontal da importância do poder legislativo e do poder executivo. Daqueles procuradores que não ficam segurando o administrador e o presidente da Câmara para realizarem o seu trabalho. Pelo contrário, dão total cobertura. Parabéns, Rodolfo. Obrigado pela sua presença na sede da UVESP. O Valmir Dionísio de Assis, o Antônio Carlos Borges Malta, o advogado Williams Kester, que nos dá uma grande parceria aqui na UVESP, é advogado da região de Rio Preto, o Carlinhos Conquista, que é vereador em Araraquara, o Célio Eustáquio Fonseca e o Romildo Alckmin. São as pessoas que estão conosco até agora assistindo essa transmissão, essa live com você aqui. Dentre o seu currículo, destaca-se os seus amplos conhecimentos em cerimonial. Eu queria aqui tirar uma dúvida com você, ou talvez fortalecer a minha certeza. A execução do hino nacional numa sessão solene, eu fiquei sabendo de certa feita que quem representa a nação é a plateia que está à sua frente e não a bandeira que está ao lado. Então eu insisto muito na execução do hino nacional de ficar de frente para as pessoas que estão na plateia, enquanto alguns viram para a bandeira. Então surge aquela dúvida, quem está certo? O que está de frente ou o que está olhando para as bandeiras? Me diga aí, JB. Obrigado pela pergunta. Bem, deixa-me falar desse livro aqui, porque ele tem 3 partes. A primeira parte é sobre língua portuguesa.
A segunda parte é sobre o novo acordo ortográfico da língua portuguesa, especificamente. E a terceira é sobre civismo. Nós escrevemos esse livro há uns 8 anos aproximadamente. E estávamos preocupados com o rumo que o civismo, o culto às nossas tradições, aos nossos símbolos, estava tomando. Então escrevemos a esse respeito. E um dos artigos aqui fala exatamente sobre o hino nacional. O título é Anunciaram o hino nacional, o que devo fazer? Aí eu começo dizendo, de início, prestando atenção ao que o mestre de cerimônias disse. Porque se ele for efetivamente um mestre de cerimônias que honre esse título, ele terá dito, vamos ouvir o hino nacional. Significa que você vai ouvir, ele vai ser executado com apenas uma estrofe, num ritmo metronômico para apenas instrumento. Se ele disse vamos entoar ou cantar o hino nacional, significa que vão ser as 2 estrofes para serem cantadas. Primeiro, por aí. Segundo, posição em relação ao hino nacional. Muitas pessoas dizem que tem que ficar com a mão no peito. Pode ficar com a mão no peito. Mas não tem que ficar com a mão no peito, não é obrigatório. Geralmente os militares é que ficam, não é? Não, os militares ficam em continência ou em posição de sentido. Por quê? A Lei 5.700, que é a Lei dos Símbolos Nacionais, diz que nós temos que ficar numa atitude de respeito. Apenas isso. Significa que você não deve ficar conversando, não deve ficar rindo, não deve ficar andando, a menos que você esteja trabalhando. Se não, começou o hino nacional, pare onde estiver. Aí vem a sua pergunta. Voltarmos-nos para a bandeira ou não? Não é necessário. Por quê? A própria Lei 5.700 diz que os símbolos nacionais são o hino nacional, a bandeira, nós temos também o selo, o brasão e o selo. Esses são os símbolos nacionais, que estão no artigo 1º, elencados um a um, significando que eles são independentes e harmônicos. Como diz a legislação, que devem ser a legislação, não, a Constituição, que devem ser os 3 poderes. Pois bem, significa que se eu estiver usando um dos símbolos em relação à minha pátria, eu não preciso necessariamente usar o outro. No instante em que eu estou entoando o hino nacional, ele é o símbolo nesse instante. Tanto que há solenidades em que há a execução do hino nacional sem a bandeira. Há locais em que a bandeira está hasteada e não há execução do hino nacional. Conclusão. Eu não preciso me voltar para a bandeira, porque nesse instante, o símbolo que nós estamos em que nós estamos honrando a pátria brasileira é o hino nacional. Alguém poderá argumentar, mas os militares fazem isso. A questão é que a tropa normalmente está voltada para o dispositivo de bandeira. Então a bandeira já está lá à frente. Por isso a tropa está voltada para a bandeira. Observe uma coisa. Imagine uma mesa em que estejam sentadas várias autoridades e a bandeira do Brasil atrás. Pode? Pode. Desde que as pessoas sentadas não cubram a bandeira. Então ela pode estar atrás. Aí anuncia-se o hino nacional. Todos se levantam e vão ficar de costas para o público olhando para a bandeira? Não faz sentido. Em muitas solenidades, alguns olham para o público, outros olham para a bandeira. Estão errados? Não. Mas o correto é você, naquele instante, olhar para a representação do Brasil, da nação brasileira que está ali através dos cidadãos. E o elemento que está sendo utilizado, o símbolo que está sendo utilizado nesse instante, é o hino nacional. Agora, JB, Bom, então vamos lá, estamos certo, olhando para frente, para a representação da nação brasileira. JB, algumas pessoas batem palmas para o hino nacional, outros não, porque não se deve. Entretanto, quando um cantor ou um instrumentalista executa o hino nacional, aí é permitido as palmas? Boa pergunta e você já deu a resposta. O cerimonial ortodoxo diz que nós não devemos
aplaudir o hino nacional quando nós entoamos, porque estaríamos aplaudindo a A nós nós mesmos. mesmos. Não. Agora, se ele é apresentado por um cantor, por uma orquestra, por um conjunto, aí nós estamos aplaudindo aqueles que executaram o hino nacional. É outra coisa. Entretanto, Miziara, em alguns cerimoniais que tenho feito, alguns aplaudem, outros não, eu faço essa exposição e digo, mas o hino nacional brasileiro é um dos poucos fatores que nos movimentam civicamente. Porque você ouve aquele hino tão bonito, tão harmonioso, com as palavras tão tocantes, você sente um ímpeto de aplaudir. Então aplaudamos. E eu peço então que todos aplaudam o hino nacional, não sem antes esclarecer que não é o que se faz obrigatoriamente. JB, por ter sido jornalista e repórter, uma das coisas que eu gosto de observar em jogos da seleção brasileira, não em jogo comum, que eu nem assisto. Em jogos da seleção, quando vai se entoar o hino nacional, eu observava antes, dificilmente um jogador estava cantando o hino nacional. Agora parece que tem uma maioria acompanhando. Houve alguma orientação, na sua opinião, de cima da confederação ou dos técnicos, sei lá? Que eu conheça, não. Mas tem havido, de tempos para cá, o ressurgimento de um sentimento de civismo, de patriotismo. Isso foi espontâneo. Agora, isso já está tendo um reforço no campo oficial. Mas veio lá de dentro, porque tudo aquilo que é bom e de que nos furtamos acaba fazendo falta. Você e eu nos lembramos da nossa infância, do então grupo escolar. Educação moral e cívica. Pois é. Não tem mais esse Educação moral e cívica, em que nós aprendíamos o respeito à pátria, o respeito aos símbolos. Aqui também eu falo a respeito disso. Que nós aprendíamos com as primeiras letras que nós tínhamos duas famílias. Uma família de sangue e uma família pátria. E que nós devíamos amar tanto essa família quanto a nossa família. Quando se tirou o civismo, então esse amor à pátria desapareceu. Quando desaparece o amor à pátria, fica apenas o amor egoísta a não a si mesmo. E isso explica porque tanta roubalheira nesse país que lá atrás não havia. Havia alguns desvios, sim, desde que o homem é homem, mas não nessa proporção. É que esses cidadãos não aprenderam que têm o dever de amar o seu irmão de nacionalidade, de amar aquele que nasceu como ele, bafejado pelo mesmo vento, sob a mesma bandeira do Brasil, e que às vezes está precisando de recursos, e esses recursos foram embolsados desonestamente por esses antipatriotas. Agora, JB, quando você fala em recuperação do sentimento de pátria, de civismo, teria isso a responsabilidade de ter empurrado aqui o público que assiste os jogos continue em capela cantando, entoando o hino nacional, cantando o hino nacional? Sim. Foi esse sentimento que arrastou essa plateia? Sim, e também um saudosismo, porque lá entre eles estão os de cabelo branco ou sem cabelo, que tiveram essa formação. E, de repente, eles estão ali num instante em que o Brasil está entrando numa disputa futebolística, mas nesse instante, aqueles homens lá estão representando o Brasil, vão entrar em campo. E a pessoa sabe, até inconscientemente, que o seu aplauso, que a sua presença, que o seu cântico vai estimular aqueles jogadores. E é muito gostoso perceber isso, é muito bom ver isto. Muito bem, vamos aqui anunciar mais alguns internautas conosco, e quando nós falamos em educação moral e cívica, um dos grandes batalhadores que faz disso suas palestras é o conselheiro Dimas Ramalho. Ele trabalha muito nessa área de moral e cívica. O Paulo Alves Pereira, Vinícius Bueno, Daniel Fernandes de Itu, a Sandra Zupello e a Marli, ou Anali Venâncio de Bebedouro. A todos esses internautas, o nosso agradecimento pela audiência que vale a pena. Agora vamos falar um pouco de comunicação, mas antes disso, antes de entrar na comunicação, nós temos tempo para isso,
Eu queria discutir com você a questão da formação de mesa solene e da plateia que ainda insiste em ficar com o celular ligado, que é pior, atendendo o celular. Vê se eu estou falando certo. Numa reunião, ou num seminário, ou numa sessão solene, que é na Câmara, a figura mais importante é o presidente do Poder Legislativo. Se não for lá, é o prefeito municipal. Estou certo? Estou errado? Como é que é? No âmbito da Câmara Municipal, sim. Se o evento é da Câmara Municipal, sim. Se é um evento cívico da cidade, é o prefeito. E qualquer solenidade dessa natureza, oficial, aqui o governador esteja presente, ele é automaticamente o presidente, portanto, a maior autoridade. Da mesma forma, o presidente da República nos estados da federação. Quando o governador vai para uma mesa solene, os secretários devem ir ou não? Não necessariamente. Mas podem? Podem ir de acordo com a pertinência. Tivemos uma solenidade que era na esfera da segurança pública. Então, o secretário de Segurança Pública acompanhou o governador, porque havia outras autoridades. Neste caso, porque era um encontro relativo à Secretaria de Segurança Pública. E, nesse caso, ele representava todos os secretários. Vamos falar agora um pouco de comunicação. Se puder... Mas se me permite ainda responder sobre o tal de celular. Esse é um problema sério. Eu já vi você fazendo o trabalho de mestre de cerimônia, com toda a sua sapiência. A primeira coisa que você condena é o celular ligado. Só que é uma situação delicada. Você pedir para as pessoas desligarem o celular ofende alguns. Então, numa das ocasiões, começando uma solenidade, eu disse: Camões diria: cessa tudo quanto antiga musa canta. Como não sou poeta com a verve de Camões, eu pedirei apenas, por gentileza, coloquem o seu celular no modo silencioso. Que é o que deveriam todos fazer. Numa outra ocasião, já mais informal, mas também com solenidade, com a sessão solene, eu disse: eu vou pedir que tenhamos um ato de egoísmo benéfico. Ficaram pensando que seria egoísmo benéfico. Faça o seguinte: coloque o seu celular no modo silencioso. Aí, quando ele tocar, somente você vai ouvir. Tá certo. Egoisticamente, né? Uma outra coisa que em solenidade acontece é de haver muitos oradores. Na abertura de um salão São Paulo de Turismo, do nosso amigo Jarbas Favoreto, havia 9 pessoas à mesa. Eu perguntei: Jarbas, todos vão falar? Ele disse: é preciso, tá bom. Aí, feita a abertura, eu disse: perguntaram-me certa feita, como professor de oratória, quantos tipos de discurso há? E eu disse: apenas 2, os bons e os longos. Nós agora vamos ouvir uma série de discursos e todos serão bons. Tá certo. Recado perfeito. Comunicação. Meu caro JB, você que é mestre nessa área, hoje nós estamos vivendo o tempo de zap. As pessoas não conversam mais. Conversam através de zap. Em mesa de restaurante eu já vi o marido aqui e a mulher na frente no zap. Dá a impressão que eles estavam falando um com o outro. Porque sorriem enquanto leem. O que você diz disso? O que é o papel da comunicação hoje nesse mundo da mundialização, nessa informática, nesse trabalho de informatização que atinge o mundo inteiro? Bom, isto é uma marcha ascensional da civilização. E Euclides da Cunha disse que todos nós estamos condenados à civilização. Ou evoluímos ou morremos. Então, queiramos ou não, nós temos que adequar-nos às novas normas, aos novos costumes. E um deles é esse. A comunicação hoje é rápida. Foi-se o tempo em que as pessoas ficavam 1h30, 2 horas ouvindo um orador. Isso não existe mais. Hoje as pessoas têm pouco tempo e pouca disposição, pouca paciência para ouvir. Então tem que ser da mesma forma. Então tem que ser mensagens rápidas, mensagens concisas. Para isso, você deve ter em mente esta dica: qualquer mensagem
só tem dois elementos que a constituem: conteúdo e forma. Conteúdo é aquilo que você tem de dizer, e forma é a maneira que você vai usar para dizer. Às vezes o conteúdo é bom e a forma é ruim, se perde. Então é necessário juntar bom conteúdo com boa forma. Segunda dica: toda comunicação de qualquer campo tem apenas 3 pontos fundamentais: início, meio e fim. Vai falar alguma coisa? Lembre-se de que há um início, um meio e um fim. Por que eu digo isso? Porque às vezes a pessoa inicia e depois perde-se ao longo da fala, não dá sequência. É necessário que cada assunto tenha início, meio e fim. Você fez uma parte, início, meio e fim, e volte àquilo que você estava falando. Uma outra dica é que início, meio e fim têm que estar alinhados nesta ordem. Ou seja, comece pelo início. Há pessoas que começam pelo meio e aí não sabem para onde vão, se vão para frente ou para trás. Cada uma dessas partes também, é outra dica, tem a sua razão de ser. Não estão ali por acaso. O início é para motivar as pessoas a ouvi-lo. Esse início tem que ser rápido e tem que ser instigante, motivador. Tecnicamente, o início recebe o nome de exórdio e foi definido por Cícero como sendo a parte do discurso que prepara o auditório para bem receber a mensagem. Então ele tem que ser motivador, instigante e curto. O segundo é o desenvolvimento, é onde você vai vender o peixe. A sua ideia, o seu projeto, o seu trabalho, a sua comunicação, você vai vender aqui. De que maneira? Suscitou interesse? Levantou o ânimo? Mantenha esse ânimo elevado. De que maneira? Usando notícias, fatos, números, coisas importantes para dar consistência. Para prender a atenção. Exatamente. Você vai prender se for consistente. O início tem que ser original para chamar a atenção. O meio tem que ser consistente para manter a atenção e vender a ideia. E o fim? O fim tem que ser marcante. Procurar uma chave de ouro, alguma coisa sonora, alguma coisa apoteótica que fique na mente e nos ouvidos dos seus ouvintes. JB, como é que faz, sob a ótica da comunicação, para conviver com os pré-adolescentes que hoje não assistem mais TV, não assistem nem TV aberta, nem TV canal fechado, ficam no celular. O celular é o seu meio de comunicação. Eles têm dificuldade, inclusive, de escrita. Muita. Porque falam, né, e não escrevem. Como é que deveria professores, pais, conviver com esses pré-adolescentes? Eu vou falar principalmente aos professores, que têm uma missão árdua e gloriosa. Todos nós temos uma lembrança muito boa dos nossos bons professores. A nossa geração, né? Particularmente. Eu acho que é a nossa geração. Às vezes havia uma matéria que nós detestávamos. De repente mudava o professor e nós passávamos a gostar da matéria por causa do professor, a sua dedicação. Que nesse caso não é nem um professor, é mestre. Porque o professor ensina. O mestre estimula a aprender, aponta o caminho. Então, professores, vocês estão em um dilema. Se vocês usarem sempre a norma culta e exigirem o cumprimento da norma culta, vocês vão falar para um pequeno grupo. Se vocês forem para o lado deles e falarem como eles falam, vocês estão descumprindo a sua missão de educar. O professor tem a missão de educar. Ah, mas nós temos que falar do jeito que eles falam. Não, isso é deseducação. Eles vêm para a escola exatamente para corrigir isso. E tenham cuidado de dizer, meus amigos, meus alunos, existe uma norma popular, que é aquela norma de comunicação popular, que é aquela que vocês usam. E existe uma norma culta. Se amanhã você for prestar um concurso, não vai ser desse jeito. Vai ser com essa norma culta. Se você escreve VC, tudo bem. Se você escreve também TB, tudo bem. Mas saiba que a forma correta é você. V-O-C-E, acento circunflexo no E. E também é também com acento agudo no E. Esse negócio de simplificar não dá, né? A gente acaba não entendendo o que eles estão escrevendo. Vamos ter que ter aí um dicionário, né, para entender. Deles.
Olha aqui, ó, Elizabeth Novelo conosco, Marco Antônio Melhado, que é vereador em Pedro de Toledo, no Vale do Ribeira, o Silvio Ribeiro Azevedo, Ricardo Oliveira, que preside a União dos Vereadores de Goiás, um grande abraço, Ricardo, o Laércio Escaramal, lá de Itaiúva, se não me engano. Não. O Laércio é daquela cidade que fica entre Jaboticabal e Bebedouro. Eu lembro daqui a pouco, Laércio. O Gabriel Moutinho, o de Jair de Souza, que é um cerimonialista, trabalha bastante com a UVESP. A doutora Gisele Eiras, do Hospital do Amor em Barretos, pediatra e cuida dos casos de câncer, do Hospital do Amor, o antigo Hospital do Câncer da cidade de Barretos. Um grande abraço, doutora. Parabéns pela sua missão. Lindolfo Donato, que é da Praia Grande. São as pessoas que estão conosco também, nesse momento, nos assistindo nessa entrevista com o JB Oliveira, professor de comunicação, cerimonialista, autor de vários livros. E a comunicação é o tema final antes de você falar da Escola de Negócios. Eu tenho dito, JB, que quando alguém se elege para um serviço público, a primeira coisa que tem que aprender é se comunicar. O Poder Legislativo, por exemplo, e nós estamos sendo assistidos por vários vereadores, ele precisa ser respeitado pela população, como poder que é, como acontece nos países europeus. O Poder Legislativo é respeitado de uma maneira extraordinária. Eu acho que quando o Poder Legislativo não é respeitado é porque não há, por parte do vereador, do legislador, um poder de comunicação que deve ser inerente à sua função. É por isso que nós estamos definindo aqui com o JB Oliveira e com a sua Escola de Negócios cursos de oratória para não só para vereadores, mas também para aqueles que pretendem disputar a possível eleição de 2020. Possível porque existe um trabalho aí muito grande de se fazer a coincidência de mandatos. O que representa comunicação na vida do empresário, do político, do agente público, do servidor? Eu vou responder com a frase famosa de um grande comunicador. Quem não se comunica, se trumbica. Chacrinha. Realmente, esta é a verdade. Se você não souber se comunicar, você vai ter muitos problemas na sua vida pessoal, familiar, social, política, empresarial. Eu reverto essa frase para dizer que quem se comunica não se trumbica. Você sabendo se comunicar, você contorna os problemas, você compõe situações. É necessário saber comunicar. E a comunicação é muito simples. Você tem que usar uma regra que tenho repetido em todos os cursos. Antes de ligar a boca, ligue o cérebro. Pense antes de falar. Mas às vezes não dá. Dá, sim, senhor. Porque a velocidade do cérebro é muito mais rápida do que a velocidade da boca. Dá para pensar e em seguida falar. Se não tiver tempo, peça tempo. Se for alguma coisa que lhe perguntem de supetão, use algum desses recursos. Perdão, eu não entendi bem a pergunta. Poderia formulá-la de novo? Eu não compreendi bem. O senhor poderia repetir? Enquanto você diz isto, você dá tempo ao cérebro de buscar uma resposta, uma comunicação. Porque o cérebro é rápido. E nós, que somos caipiras, temos um provérbio que diz que enquanto o chicote sobe e desce, o lombo descansa. Enquanto você dá isso, dá tempo ao cérebro de pensar. Muito bem. Nós estamos aqui, eu lembrei agora, o Laércio é de Taquaral, grande Laércio, grande Taquaral, cidadezinha gostosa que fica entre Jaboticabal e Bebedouro, pela rodovia Washington Luiz. O Auro Nardelli está conosco aqui, o Vinícius Vasconcelos, a Jaqueline Lisboa, o vereador Timba, que preside o Parlamento Regional de Assis, mais de 20 municípios agrupados nos parlamentos, nesse parlamento que é formado pela União de Vereadores do Estado de São Paulo. E o Rafael Gomes, que esteve com o Rodolfo aqui, ele que é chefe de gabinete de Caraguá e que tem uma visão muito boa no sentido de que o vereador precisa sair do seu gabinete e trabalhar com a população, ou seja, ficar mais próximo do povo. Estamos fazendo uma grande parceria
com a Câmara Municipal. O presidente da Câmara é que determinou ao Rafael e ao Rodolfo, procurador jurídico, que aqui estivessem para conversar, conhecer um pouco dos projetos que a UVESP pode proporcionar às câmaras municipais. JB, para esse encerramento, você que foi diretor do Diário da Imprensa Oficial do Estado, ocupou vários cargos de relevância, uns remunerados, outros não. A maioria, aliás. A maioria não. Você que presta um grande serviço à coletividade está agora com a empresa de negócios. Fale um pouco sobre ela. Escola de negócios. Escola de negócios, desculpe, empresa de negócios. Escola de negócios é aquilo que o nome diz. É uma escola voltada para implementar negócios. Negócios não são apenas financeiros. Negócio é o desenvolvimento pessoal, cultural, educacional. A nossa escola de negócios está aqui na Avenida Paulista, 1159, 16º andar. Temos ali um espaço de 1.000 metros quadrados, temos 14 salas, tanto que usamos para cursos, como aquelas que estão ociosas, locamos. Então, se a sua empresa precisa de uma sala para um treinamento, nós temos. Locação temporária ou prolongada? Como for a necessidade do cliente. Temos para um caso e para outro. Temos também um estúdio, onde podem ser gravados vídeos ou áudios. Temos ainda auditório, comportando mais pessoas e podendo, portanto, sediar um seminário, um workshop, um treinamento mais prolongado. E temos os nossos cursos, os cursos que nós ministramos ali. Entre outros, o curso que já vem do Instituto JB Oliveira, que é o curso de perito judicial. O curso de perito judicial tem uma grande vantagem. Capacita a pessoa a ingressar de imediato no mercado de trabalho. Qual é esse mercado de trabalho? Há, no Brasil, neste momento, alguma coisa ao redor de 100 milhões de processos em andamento. É um absurdo. Desses 100 milhões, muitos estão parados por falta de um laudo pericial. Porque o juiz conhece do campo do direito. Se o problema, o processo, é na área médica, ele não tem como prolatar uma sentença fundamentada, a não ser que, exatamente, precisa de um laudo pericial, e aí ele nomeia um médico como perito judicial. Esse é o campo do perito judicial. O outro curso que tem tido bastante demanda é o de juiz arbitral, ou árbitro, que é um dos chamados MESCs, Métodos Extrajudiciais de Solução de Conflitos. O Poder Judiciário, o Conselho Nacional de Justiça, o Supremo Tribunal Federal estão preocupados em diminuir o volume de processos. Só no ano passado entraram 26 milhões de processos. 26 milhões de processos em um ano. E para isso estão estimulando a solução dos problemas fora da justiça comum. A desjudicialização das demandas. E aí entra a figura do juiz arbitral, que resolve o problema aqui sem que a parte tenha que entrar no Poder Judiciário. E isto é fundamentado em uma lei, Lei 9.307, de 96, que diz no artigo 18 que o árbitro é juiz de fato e de direito e que a sentença que ele proferir não fica sujeita a recurso ou homologação pelo Poder Judiciário. Por ali é resolvido. Mata Tem ali. poderes para isso. Tem poderes para isso, com uma vantagem sobre a sentença judicial. Terminou uma ação na primeira instância, a parte que perdeu dificilmente vai recorrer, vai para o tribunal. Lá no tribunal, a parte que não teve também ganho de causa vai recorrer para o Superior Tribunal de Justiça. Lá vai tempo, recursos, amolação. Aqui não, a sentença do juiz arbitral é terminativa. Terminou, não há condição de recorrer. Esses dois cursos finais que você falou, que eu tenho certeza que tem alguém ouvindo e interessado, o de perito, quanto tempo é o curso? Os nossos cursos são cursos de imersão total. Apenas um dia de parte presencial. Depois tem a apostila e tem o material complementar, que pode ser ministrado através da internet. Isso para Mas perícia. presencial é tanto perito como juiz arbitral.
apenas um dia presencial, 8 horas, e depois o material através da apostila e também o material didático complementar por internet. Olha, o JB, nós estamos com boa audiência aqui, os representantes dos parlamentos regionais. A UVESP tem 34 parlamentos constituídos. Diga. Né? Cada um representando em torno de 20 câmaras municipais, você multiplica, você tem os 645 municípios. Aqui nós estamos com o Deloro Serafim, que é presidente do parlamento da Mogiana, que pega ali a região de São João da Boa Vista e vem até Bococa, por aí. O Paulo Panhosa Neto, que vai tomar posse no evento nosso, dia 26 de julho, de Monte Azul Paulista. Ele é o presidente do Parlamento Regional do Vale do Rio Grande. Está aqui conosco também a Suzy Tenani, da AMA, Associação dos Municípios Araraquarenses, que deve fazer no mês de setembro o congresso da AMA, de bom resultado. Os prefeitos ali, a AMA representa 125 municípios, 134, os prefeitos se organizam e participam, vereadores. Parabéns, Suzy, pela sua organização. Estamos aqui com o Liquinho Bergo, de Santo Antônio da Posse. Santo Antônio da Posse. O Lucas Carvalho, de Santa Clara do Oeste. E o Luiz Antônio Sampaio Gouveia. A todos, muito obrigado pela audiência excepcional. Estamos praticamente encerrando a nossa transmissão aqui do estúdio da UVESP, agradecendo o JB e reafirmando, nós estamos diante de um homem que manja de tudo, de comunicação, cerimonial, o direito, que é também a sua praia, um vozeirão, vocês perceberam, mestre de cerimônias da mais alta qualificação e um orador brilhante. JB, eu quero agradecer a sua presença aqui. Com certeza nós vamos ter muitas manifestações em favor do curso de oratória, que é a arma principal, o recurso principal que o homem público tem que carregar. E aqueles que vendem também, os vendedores, não é? No caso, até os peritos precisam de ter o poder da comunicação. Então estaremos juntos, se Deus quiser. Muito obrigado pela sua presença aqui. Eu agradeço a você, a todos aqueles que nos deram o prestígio da audiência. Informo, comunicação pode mudar a sua vida. Tirar da timidez, tirar do medo de falar em público, tirar daquele tremor nas mãos, daquele frio na testa, daquele revoar de borboletas no estômago. Tudo isso acaba de maneira mais simples possível, por uma razão. Falar para o ser humano devia ser tão natural quanto cantar para o pássaro. O que identifica o pássaro é o cantar, o que identifica o ser humano é falar. Venha aprender. Então, você tem 10 segundos para dizer como é que tira esse medo de falar em público. Bem, ele quer que eu revele o segredo. Vamos lá. O que é o medo de público? O que é a inibição? A inibição, se formos trocar a palavra, vai ser insegurança, incerteza. Você não tem certeza de nada, de qual vai ser a reação do auditório, de qual vai ser a sua própria reação, de como você vai se sentir naquele meio. E isso faz com que você tenha quase que um travamento. E aí nós aplicamos um dos 3 elementos do nosso método, é um método especial, que é certeza, as 3 certezas fundamentais. Para que você perca a inibição, você tem que ter certeza. E são 3 certezas. Primeiro, certeza do que vai falar. Nós damos toda uma orientação nesse sentido, lembrando de uma coisa. É uma estupidez você falar daquilo sobre que não tem certeza. Como munir-se de certeza? A segunda, certeza de que vai agradar. Como você reúne elementos que lhe deem essa convicção? Porque eu, quando vou falar, perdoe-me, eu tenho certeza de que vou agradar. Porque sou um grande orador? Não. Porque eu procurei saber quem é o meu público, qual é a sua necessidade, o que ele gostaria de ouvir, o que eu posso e o que eu não posso falar. Certeza de que vai agradar. E a terceira, certeza de que vai dominar. De início, dominar o assunto. Portanto, estude muito. Muna-se de certeza. Não vá com o mais ou menos.
certeza de que vai responder a alguma pergunta que possa ser feita. Esse é um grande receio. Só que essas perguntas dificilmente são imprevisíveis. Ao preparar o tema, você já pode imaginar que perguntas deverão vir. Então você se prepara para isso. Terceira, certeza de que vai dominar o auditório. E para dominar o auditório, basta dominar as duas certezas anteriores. JB, para finalizar, eu costumo, aos vereadores que me perguntam, eu digo o seguinte: se você é convidado para uma solenidade, não importa se vão dizer se você vai falar ou não, se prepare sobre aquele tema que está acontecendo na solenidade. De repente você é convidado a falar, tem que saber. Então vai preparado, não tem prejuízo nenhum, pelo contrário, vai se aculturar um pouco mais, não é isso? Você é sábio e comunicação é bom senso. No meu livro, Boas Dicas para Boas Falas, que está no momento esgotado, eu digo que imprevisto, melhor dizendo, improviso não existe. Porque improviso significa você não ter provisão. Mas acontece que ninguém vai pedir para você que fale sobre um assunto de que você não tenha conhecimento, ou profissional ou acadêmico. Vão pedir que você fale daquele assunto com que você está familiarizado. Então a provisão existe. O que não estava era previsto você falar, então é uma imprevisão. Chamaram-no, você vai pegar esses elementos que você tem na sua mente e alinhá-los em início, meio e fim. E ponto. Ponto. Ninguém vai pedir a mim, que sou advogado e jornalista, que fale sobre medicina ortomolecular. Você pode até falar sobre medicina legal. Aí é outra coisa. Ou seja, é uma questão de você ordenar as suas ideias, ordenar o seu pensamento, dizer o que eu vou falar no início, o que eu vou falar no meio, o que eu vou falar no fim. E acabou. Amigos, muito obrigado pela audiência, obrigado JB, grande mestre da comunicação, e até a próxima quarta-feira com a nossa live aqui da UVESP, se Deus quiser.